Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu queria te convidar agora para que você tenha um momento de oração com o Senhor. Você aquiete o seu coração e peça ao Senhor neste momento para que o seu coração seja ensinável, que seu coração seja desejoso, que você quebre as resistências, porventura, emocionais, racionais, que você traz consigo e que são impedimentos para o fluir verdadeiro da palavra de Deus. Ore ao Senhor e eu concluirei. Pai querido, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos na beleza da Tua santidade. Nos reunimos aqui nesta noite, Pai, para ouvir a Tua palavra. Nos traz, Senhor Deus, o senso de propósito, nos traz atenção espiritual, nos traz determinação, vontade de aprender do Senhor, vontade de crescer e trilhar nossos passos nos caminhos retos da Tua palavra. Nós repreendemos aqui, ó Deus, toda ação de Satanás, que venha querer, Deus, desviar a nossa atenção. E que Teu Santo Espírito esteja no comando de todo este tempo, na ministração da Tua palavra. Te pedimos graça e assim oramos. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 13, estarei fazendo a leitura na tradução Arque, Almeida, revista e corrigida. Revista e atualizada, melhor dizendo. Diz o texto sagrado: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo, ou o campo de um homem rico, produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim
é o que entesoura para si mesmo e não é rico com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Todos nós aqui estamos vindo de um momento de tristeza em face do falecimento da mãe de Neudiane, irmã nossa aqui da igreja. E hoje à tarde eu estava a meditar ali no velório, o que é que eu traria de reflexão nesta noite para a igreja. E me veio em mente, e creio que direcionado pelo Senhor, essa palavra. Mas pensando especificamente em cima de uma porção dentro desse conteúdo, que diz, do que adianta? O título da nossa mensagem é, do que adianta? A gente precisa pensar na nossa vida, o que nós temos feito, como nós temos conduzido a nossa vida, o que nós temos investido na nossa vida, para que a gente possa dar uma resposta espiritual à altura dessa pergunta espiritual. Do que adianta? Dentro desta indagação, dentro desta verdade, a qual o Senhor Jesus Cristo, dentro de uma parábola, nos faz refletir, nos faz pensar, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Nós precisamos entender que a gente não pode confundir a nossa vida aqui com a eternidade proposta por Deus. Lendo esse texto, a gente também não pode confundir as necessidades do nosso corpo físico, as nossas necessidades materiais, com as inquestionáveis necessidades espirituais que nós temos como seres humanos. As necessidades da nossa alma. Como também a gente não pode confundir, porque muitas vezes nós pensamos que temos alguma coisa e nós não temos nada. E se apegamos esse ter aquilo que nós não somos dono, porque tudo é de Deus, amém? Tudo é de Deus. Mas só que o homem, por confundir todas essas realidades, ele se distancia de Deus, se prejudica na sua caminhada e muitas vezes, se não houver um retorno para a rota espiritual, ele vai perder a sua alma. O que é alma? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. E fez o homem do pó da terra. E soprou-lhe em suas narinas o ruach, a vida de Deus. E o homem se tornou alma vivente. Ele passou a ter o espírito que reconhece a Deus, que o une a Deus. E ter uma alma onde é manifestado o seu intelecto, a sua vontade, o seu entendimento.
A alma nossa é preciosa para Deus. Você não é só um pedaço de carne. Você não é só um corpo. Você tem uma vida dentro de você, chamado alma. E a gente precisa valorizar e entender que, por força do pecado, a nossa alma ela pode se perder. A nossa alma precisa voltar para Deus. Existe um homem nos Estados Unidos, muito rico. Ele é proprietário da revista Forbes, muito famosa, uma das revistas mais famosas do mundo. O nome dele é Michael Forbes. E ganhou e ganha milhões de dólares, porque essa revista é conhecida no mundo todo. É um homem extremamente rico, milhões ou bilhões. Por força de toda essa riqueza que ele possui, material, e não conhecer Deus, todo o patrimônio dele é gasto, é investido nos prazeres da carne. E ele criou um slogan na vida dele que é muito conhecido nos Estados Unidos. E ele diz assim: aquele que tiver mais brinquedo, vence e usufrui da vida. Ele faz uma referência que é o materialismo, ao ter para desfrutar dos prazeres da vida. Em contraponto, uma loja de roupas, também conhecida nos Estados Unidos, ela fez uma camisa e que diz: aquele que mais máquinas possui, mais diversão usufrui, mesmo assim morre. O que é que ele está dizendo? Que o ter não garante em nada a salvação da nossa alma. E a pergunta do Senhor, dentro do contexto dessa palavra, é que a gente reflita, a gente pense quais são os valores principais que nós estamos estimando, que nós estamos mais dedicando as nossas forças aqui nessa caminhada, nessa peregrinação desta vida. Jesus, dentro desta parábola, ele quer nos mostrar, ele quer ilustrar uma diferença entre a estimativa que nós, o homem, faz da sua vida, em relação à estimativa que ele, Deus, tem para as nossas vidas. São completamente diferentes. Por isso que o Senhor, no meio de um sermão que ele estava a ministrar, no capítulo de número 12, no seu início, ele falando ali para milhares de pessoas, diz o texto, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Veja uma multidão de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus Cristo. Crie isso na sua mente.
E ele está ali a ministrar a palavra, falando da religiosidade, do fermento dos fariseus, para que não houvesse hipocrisia. O sentido da palavra hipócrita quer dizer artista que vive de máscara, que vive de aparência. E o Senhor está falando aqui para que não houvesse hipocrisias, não houvesse fatos encobertos na sua vida ou na vida das pessoas, porque tudo seria revelado. E o Senhor continua falando da necessidade de ter uma vida digna, uma vida que o honrasse, que o buscasse, uma vida que honrasse o Filho do Homem, que não blasfemasse contra o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, no meio daquela ministração maravilhosa, me chega um cara aqui, como faz Davi Silva, vem cá, meu filho. Subiu e falou assim, Senhor, para aí um pouquinho. Para aí um pouquinho o seu sermão. Imagine a situação. Eu estou aqui pregando, eu sou advogado na minha vida secular. Irmão Jório, eu quero fazer uma consulta para o senhor agora. Pare o culto. Já imaginou essa situação? Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo estava ali ministrando, milhares de pessoas, chega um homem lá, para e diz. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Aquele homem procurou Jesus, naquele momento inapropriado, como inapropriada era a sua indagação. Por quê? Porque na cultura judaica, naquele tempo, já era tudo pré-definido. Morreu, o filho mais velho tinha um percentual, a outra parte para os filhos mais novos. Sempre o mais velho teria alguma coisa a mais, além da administração da família, da orientação religiosa, porque era o primogênito. Mas aquele homem chegou a Jesus, não foi com esse questionamento. Segundo os melhores comentários teológicos, é no sentido de que ele pedia a intervenção do mestre. Por quê? Porque Jesus, como mestre, ele também poderia funcionar como juiz, como julgador, poderia fazer a divisão, a partilha. Mas Jesus, ele não chamou para si essa responsabilidade a qual ele era revestido por ser um mestre da lei. Mas ele aproveitou essa situação, uma vez que o desejo daquele homem era receber a sua herança e afastar-se também da sua família, de seus irmãos. Jesus Cristo vem e aproveitou aquele momento e lhe fez uma recomendação. Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza. Avareza é aquele coração materialista, que é apegado às coisas seculares, mundanas, materiais. Sovina, para que desfrute para si e não abençoe outros com aquilo que não lhe pertence, porque tudo é de Deus. Nós aqui apenas usufruímos do que Deus pode nos conceder. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, lhe botou a pensar. Quando Jesus fala a expressão, o homem que
o procurou, você pode entender aqui que o homem, ele quer nos levar a pensar como nós. Qual a nossa reação, qual a nossa postura? Como homens caídos, afastados de Deus, e que estamos presos a este mundo, às coisas materiais, às coisas seculares. E lhe proferiu ainda uma parábola. O campo de um homem rico produzia abundância. Olha o detalhe. Aquele homem já era o quê? Rico. E o campo produzia com abundância. Ele já era rico e receberam uma bênção de uma produtividade excepcional do investimento que havia feito na lavoura. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, ou seja, a mente dele, focada na avareza, né, no deleite das coisas materiais para si. Que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. Que farei, vou produzir tanto. Olha o egoísmo que se extrai desta porção. Os meus frutos, abundância, e já era rico. Vou destruir tudo. E vou fazer um celeiro bem grande. Porque essa produção vai ser tão maravilhosa que eu vou estocar todo esse recurso que está vindo da minha terra. Destruirei os celeiros, reconstruirei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Nós, no tempo que nós vivemos, nós somos estimulados, não é? A viver numa sociedade de consumo, onde o ter é maior do que o ser. O desfrutar das oportunidades materiais conquistadas pelo dinheiro, pelo patrimônio, traz uma suposta alegria e satisfação para a vida do homem. Não, isso tudo é confusão, como disse aqui no início da nossa reflexão. Porque as necessidades do nosso corpo não se comparam com as necessidades da nossa alma. E a gente leva uma vida correndo atrás do vento, querendo mais. O texto nos faz avançar e ele entra trazendo a Deus citado. Mas Deus lhe disse, louco, que quer dizer insensato, inconsequente. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós, muitas vezes, diante dessa cultura secular que nos é imposta, de ter, nós esquecemos do reino de Deus. Esquecemos que
que nós temos uma promessa de reino sobre nossas vidas, o reino de Deus. Mas nós desconsideramos ou ignoramos isso, como se a nossa vida estivesse focada nessa realidade daqui hoje, do ter. E quando a gente não tem, a gente se torna infeliz, a gente se torna reclamão, a gente se torna insatisfeito. Porque o ter materialmente não é para todos. Não é para todos. Deus vai dar, aprove a Ele, a quem Ele quiser dar. Como Ele cobriu Salomão de riquezas, como Ele cobriu Jó com o dobro da riqueza perdida. A Bíblia diz que haverá sempre miseráveis e necessitados na face da terra. Lá em Deuteronômio. Então a gente precisa girar a nossa chave, a chave da nossa mente, de que ter é bom, é necessário. Deus nos dá força de trabalho para conquistar, mas não é o essencial para as nossas vidas. A gente vê muitas pessoas frustradas, muitos jovens entrando no campo do desânimo, da depressão, da desorientação, porque logo no começo da vida, se não conquistar plenamente aquela estrutura material que pensa em sua mente ter, começa a sofrer das depressões, os desestímulos, chegando ao ponto até de entrar nos vícios da vida. E eu sei o que é isso. Quando eu cheguei aqui em Itamaraju com Bianca, casado, nós estávamos no ano de 1990, com a inflação de 84%, o governo bloqueou o dinheiro de todo mundo e deixou só com R$50 na conta. Você imagina isso? Quantas pessoas no nosso país morreram de infarto? Quantas pessoas ficaram doentes porque não tinha dinheiro? Não tinha nada. Não tinha Jesus para entender que a riqueza material, ela pode até ser boa, mas ela não preenche as necessidades da nossa alma, jamais preencherá. Por isso, dentro desse conceito, por isso também dentro desse texto, eu quero despertar você nesta noite a pensar e orientar a sua vida debaixo da palavra de Deus, para que você caminhe com passos mais saudáveis e desfrutando da bem-aventurança, de ser feliz, desfrutando da maior riqueza que o homem pode ter, que é a restauração da sua alma através do Espírito Santo de Deus e desfrutar do viver do Espírito Santo dirigindo a sua vida. Primeira coisa que nós aprendemos aqui neste homem, este homem era um rico, louco, que tinha planos egoístas. Não precisa você ter a proporção material da riqueza citada nesta parábola em relação a esse homem, que esse não é o sentido principal. Mas o Senhor quer falar da questão do egoísmo no coração do homem. Egoísmo é pensar em si, é desejar ter o seu sustento nas coisas materiais. Eu não vi aquele homem rico, aquele homem que já tinha tudo, e que lhe foi concedido a abundância de ter mais.
não vi aquele homem virar os seus olhos e dizer assim: olha, diante de tanta necessidade que tem ao meu redor, e ele estava ali, vamos construir aqui uma situação diante de uma multidão. Quantas pessoas naquela multidão estavam ali desprovidas de recursos materiais? Creio eu que a grande maioria. Mas aquele homem, ele se fechava em si mesmo. O egoísmo. E o egoísmo, se nós não tivermos cuidado, ele domina todo o nosso ser. O eu, o ego. De esquecer dos outros, e o que importa é a minha vida, o que importa é a minha satisfação, o que importa é eu estar protegido, o que importa é eu ter com o que gastar, com o que me divertir, o que importa é isso. Deus, Ele não se agrada de um coração egoísta. Tem uma frase aqui anotada que diz: não há nada de errado em buscar grandes coisas. Não há. Nós somos chamados a trabalhar e devemos produzir, devemos conquistar e glorificar a Deus com as nossas conquistas. Deus se agrada disso. E abençoar vidas com o que Deus tem nos colocado nas mãos. Mas é errado viver buscando coisas para si mesmo, como também se esquecer de Deus. Então, na nossa caminhada, busque, mas não esqueça daquele ou daqueles que estão do seu lado. Tem uma frase aqui na nossa cultura nordestina que diz assim: farinha pouca, não é isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, você quer satisfazer as suas necessidades e não quer ter a visão ou se afasta da visão de partilhar com os outros. O texto sagrado nos revela que aquele louco, que aquele homem insensato, ele tinha intenções erradas no seu coração. Quais são as intenções do seu coração? De que adianta você buscar, trabalhar, ter, desenvolver? Esse não é o problema. Mas de que adianta você ter intenções erradas no seu coração? O Senhor quer nos abençoar. Mas enquanto nós não tivermos o entendimento espiritual dos propósitos de Deus para as nossas vidas, a gente vai caminhar sempre querendo satisfazer as nossas necessidades, os nossos interesses, e jamais, com humildade, com sabedoria, partilhar o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Jamais passou no coração daquele homem, pensando naquele texto, que ele era pobre. O texto diz que ele era rico, mas era pobre, porque a única riqueza que ele tinha eram os valores materiais. Aquele homem era pobre no amor, era pobre na dependência de Deus, pobre na fé, pobre de humildade, pobre no servir, pobre na intimidade com Deus. Aquele homem era a representatividade da verdadeira pobreza. Porque o homem que não tem Deus, ele é um homem pobre. É uma vida que não tem sentido.
A vida do homem só tem sentido quando ele entende quem é Deus, qual é a razão da sua vida, amém? Poderia pegar vários exemplos aqui, trazer aqui na frente, me diga aí, quando é que sua vida passou a fazer sentido? Todos iriam me dizer aqui, a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo. A partir do momento que eu entender que a grande riqueza do ser humano é caminhar com o Senhor. A riqueza do Senhor não tem preço. Aquele homem rico queria levar uma vida calma. A gente pensa quando a gente está com dinheirinho no bolso, agora eu vou ficar em paz, sossegado, não vou ter mais conta para pagar, não vou ter problema disso, nada, isso é loucura, insensato. Dinheiro não evita problemas, não evita doença, não evita conflitos, não. Uma segurança de fachada imaginária. A gente muitas vezes se deixa perder nessa confusão do que é meu e nós não temos nada. Tudo é de Deus e minha segurança está no que eu tenho, quando nossa segurança está no Senhor. Aquele homem, além de ser um orgulhoso, além de ser uma pessoa que era manifestamente egoísta, a gente aprende que as intenções do seu coração eram erradas. Por isso a gente deve pensar no que eu estou buscando na minha vida, na minha caminhada. Você, jovem, em especial, quais são as motivações que eu tenho dedicado para o meu tempo de vida? Quais são as motivações? O Charles Spurgeon, um grande pregador batista, século XVIII, XIX, ele registrou o seguinte: existem dois pecados de um homem que são criados no osso, ou na sua carne, ou na sua mente: a autodependência e a autoexultação. Eu sou dependente de mim mesmo, eu não preciso de Deus. E eu tenho a autoexaltação, exultação, ou seja, eu conquistei, eu cheguei lá, eu sou admirado, eu tenho status, eu agora estou no controle de todas as situações. Não é verdade isso? Não é essa a realidade que acontece? Por isso, irmãos, a gente precisa desconstruir no nosso coração aquilo que Eclesiastes, o sábio, diz com muita propriedade: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O sentido da palavra vaidade, numa boa tradução, quer dizer vazio, oco, sem sentido, sem robustez. E muitas vezes a gente vive nessa vaidade. E eu não falo aqui vaidade estética de aparência, o cuidado com sua beleza física, não. Eu falo aqui, vaidade da mente. Vaidade que atrapalha o crescer do homem, o desenvolver do homem. E precisamos
fazer essa autorreflexão que esse homem do texto não fez. Qual o sentido de que eu estou fazendo essas coisas? Adianta para alguma coisa? Hoje, no culto fúnebre, o pastor Sival falou uma coisa muito interessante. Ele já fez centenas e centenas de culto fúnebre, mas ele nunca presenciou uma morte da forma que presenciou. E você já presenciou uma pessoa morrendo? Já presenciou? Talvez não. Imagine você presenciando a morte de um homem riquíssimo. Já imaginou? Um homem cheio de recursos? O mesmo processo que um homem de parcos recursos ou sem nenhum recurso, essa mesma morte atinge um homem rico materialmente. Porque Deus tira a centelha da vida, o sopro da vida. E quando essa alma perde essa centelha, o corpo desfalece. Nós não somos mais nada. Nós voltamos para o pó de onde viemos. Nós não somos nada. Só que pensamos que somos alguma coisa. Por isso que nós precisamos, irmãos, com muita sabedoria, desconstruir toda a vaidade do nosso coração, se tornar pessoas simples, fazer o exercício da simplicidade, da humildade de coração, porque é através dessa humildade, desse reconhecimento, que nós nos aproximamos de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada. Os objetivos daquele homem eram inaceitáveis para Deus. Não confunda o que você pensa que é seu com o que é de Deus, ou com o que Deus planeja para a sua vida. Não confunda. Muitas vezes nós trazemos objetivos para a nossa caminhada que são inaceitáveis. Por isso que somos chamados de loucos. Somos chamados de loucos. E a gente persiste em continuar a correr atrás e a buscar. Mas os objetivos não são de Deus. A palavra do Senhor diz: eu que bem sei que pensamentos ou que planos tenho para vocês. Planos de bem, planos de paz, para lhe dar o fim que desejais. Então o Senhor tem planos para as nossas vidas, mas a gente não enxerga os planos de Deus materialmente. A gente só enxerga os planos de Deus com olhos espirituais. É por isso que a Bíblia diz, em Coríntios, salvo engano, 4:4, que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja as coisas de Deus. Ver as coisas de Deus, viver as coisas de Deus, ser dependente de Deus é totalmente diferente de você usar uma correntinha com crucifixo cristão, uma camisa de Jesus.
de ter um adesivo no seu carro dizendo propriedade do Senhor. Nada disso. A gente precisa parar e pensar e definir. Aquele homem definiu o que ele queria para a sua vida. Ele construiu novos depósitos para muitos anos. Planejamento humano. Eu vou viver 10, 15, 20, 30 anos. Louco. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. O que ele está dizendo? Que a gente não tem um controle disso. Nós não temos controles nenhum dos nossos dias. Nós devemos viver o dia de hoje, buscar na presença do Senhor, desenvolver o Espírito Santo, a grandeza do Espírito Santo em nossos corações, a riqueza que o homem pode ter, mas, como diz o texto dessa mensagem, de que adianta? Saindo um pouco do campo material, para o campo do argumentativo, do campo relacional, campo do convívio humano, do que adianta também você viver uma vida, e viver uma vida conflituosa, com familiares, com amigos. De que adianta? Vai te levar para onde? Essa briga, esse sustentar de conflito de pessoas que não se falam, quando a palavra de Deus fala que a riqueza é o amor, é o perdão. De que adianta, irmãos? Você querer ter todo o material, estar no relacional, brigando com seu irmão para estar separado dele por causa do material, ao ponto de procurar um juiz. Aí, a gente se considera exitoso, sucesso, porque conquistou fama e riqueza. Mas nossa vida relacional com a família, com amigos, com pessoas destruídas. Isso é loucura. Quantos casamentos estão aí, irmãos, padecendo por falta de perdão? Quantos pais brigados com filhos, filhos brigados com pais, relacionamentos feridos, críticos, falta de perdão. De que adianta? De que adianta você ter tudo na mão e não ter amor a um irmão que se encontra passando necessidade? Nossos olhos geralmente estão focados em nós mesmos, em nossas necessidades, no nosso umbigo. A gente não enxerga muito longe. A gente precisa trocar o quê? A lente dos nossos óculos espirituais, para enxergar as realidades que estão ao nosso redor. Costumo dizer que o pouco que você tem é muito para abençoar outras vidas e demonstrar que você não é uma pessoa avarenta, não é uma pessoa egoísta, mas uma pessoa sensível à necessidade do próximo. O mandamento que o Senhor nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo. Aquele homem ligava para o próximo, ligava para ele. Que o Senhor nos diz nesta noite, nesta parábola, volta a dizer, ela ilustra a diferença entre
a estimativa do homem, os valores do homem sobre si mesmo e o contraponto, a estimativa de Deus. Mas como eu posso viver esta nova realidade que eu estou ouvindo nesta noite? Porque um dia, como esse homem foi instado dentro da parábola a pensar, nesta noite, te pedirão a tua alma. Mas a pergunta sequente não é pedir a sua alma simplesmente, é o que você tem preparado com a sua vida. Qual o valor espiritual que você tem atribuído para a sua alma? Porque para Deus, meu irmão, minha irmã, Ele deu o seu Filho para salvar-nos do pecado. Salvação já está aí. Você vai continuar correndo simplesmente atrás do material para as suas satisfações? Ou vai buscar a graça de Deus para a sua vida, entendendo que você precisa apresentar a sua alma ao Senhor e entregá-la ao Senhor como primeiro ato de um homem que não é tolo, de um homem que não é bobo, que é entregar a sua alma para o Senhor Jesus Cristo. Entregar a alma é restaurar, é restabelecer o relacionamento com Deus. A partir de hoje, a minha mente, que se assemelhava a esse homem que estava preocupado ou ocupado em comer, beber, regalar-se, ou o homem que vai dizer, olha, a grande riqueza que eu tenho é saber que minha alma, que para Deus tem valor inestimável, ela retornou para os braços do Pai. Cabe a nós refletirmos naquilo que o Senhor faz concluir no versículo de número 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Por isso, meus irmãos, o que você deve fazer a partir de agora? O que você deve fazer? O que o Evangelho quer da nossa vida? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Como palavra viva. Esse livro que você tem na sua mão, a Bíblia Sagrada, é o manual de vida que o Senhor deixou para nós. O homem sábio, ele tem como riqueza essa palavra de Deus, no sentido de vivê-la a cada dia, né? Tê-la como referencial da sua vida. Quando a gente assim não age, a gente vai continuar entesourando para nós mesmos. Mas um dia você e todos nós vamos passar e termos que enfrentar essa grande indagação. O que você preparou? Você preparou a sua alma? Não esqueça que você não é simplesmente um corpo que tem desejo.
Você é portador de uma alma que foi sequelada pelo pecado. E que você precisa reestruturar essa alma. Como? Em primeiro lugar, o egoísmo, materialismo, a vaidade, ela é fruto de um coração pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Você não é diferente de ninguém neste mundo. 2, você precisa acreditar que esse Jesus que ministrou essa parábola é o mesmo Jesus que entregou a sua vida para nos dar a oportunidade de termos uma nova história. Amém? E por último, comprometendo sua vida a Ele como Senhor e Salvador. A partir daí, você vai direcionar a sua vida, seus talentos, os seus dons, as riquezas que o Senhor coloca em tuas mãos, espirituais e materiais, para o crescimento do reino de Deus. Essa é a riqueza que o homem pode desenvolver na sua vida. Amém? Amém? Por que vocês estão caladinhos assim? A palavra de Deus, ela quer que a gente reflita. Finalizando. Capítulo 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. O que é que você vai dizer de resposta para o Senhor nesta hora? Vamos nos colocar em pé? Se o Ministério de Louvor for ministrar mais algum louvor aqui nesta hora, esteja à vontade. Qual a resposta que você vai dar para o Senhor? Evangelho sem resposta não é evangelho. Evangelho é mudança de vida, é boas novas, é nova postura. Evangelho é consertar os caminhos errados, as veredas antigas, para andar por novas veredas. E a gente precisa tomar decisão. Aquele homem cuidou dos seus interesses, mas esqueceu de Deus na sua vida. E você, nesta noite, mais uma vez, tem a oportunidade, gosta de dizer para você, ímpar, a oportunidade de reconhecer que você precisa de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu não vou me apegar
eu sou, o meu alvo é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, viver o cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então vem, tu és Senhor, o nosso Rei, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar então ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele Você que ouviu a mensagem desta noite, o Senhor está te perguntando aí onde você está. Você está pronto? Se você não estiver, você tem a oportunidade agora de passar a estar. Ele vem, mas ele vai levar os que estão preparados. Mas ele também quer que você viva um novo tempo aqui. Desfrutar da graça, da salvação, da beleza de uma nova vida aqui. Ele quer te dar uma nova orientação. Mas você precisa quebrar as resistências do seu coração. E o Senhor está te chamando nesta hora. Se você sente o direcionamento do Espírito Santo sobre sua vida neste momento, e que você precisa dar um novo passo na sua história, mudar o sentido, o rumo, tirar as confusões materiais deste mundo, eu quero convidar você para vir aqui à frente e nós orarmos, agradecendo ao Senhor por sua decisão. Temos alguém aqui nesta noite? Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de entregar a sua alma àquele que é dono, Jesus Cristo. Não se preocupe com a igreja, se preocupe com Jesus. O Senhor Jesus Cristo te chama nesta noite. Nós temos alguém aqui nesta noite que deseja dar este passo de fé na sua vida. Caso você não queira falar comigo agora, no final do culto eu sou à sua disposição. Mas eu gostaria de continuar cantando ao Senhor, para depois nós fazermos
a oração de encerramento. Continue adorando o nome do Senhor em gratidão. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Aleluia. Aleluia, Ele vem buscar. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque sua mão em seu coração. Eleve seus pensamentos aos altos céus. Talvez você esteja num tempo de vale, de enfrentamento, de luta. E está precisando do socorro bem presente do Senhor sobre tua vida. Por isso eu peço que você se apresente diante do Senhor e apresente a sua necessidade, seja material, seja emocional, seja relacional, seja espiritual. Todos nós temos alguma necessidade na nossa vida. Por isso é o tempo oportuno agora de apresentarmos em oração ao Senhor, o Pai que tem cuidado de nós. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, por sua graça. Nós estamos aqui, ó Deus, como carentes e necessitados da tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, também com as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos conflitos interiores, nossas lutas exteriores, nossos problemas relacionais, Senhor, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço aqui nesta hora que o Senhor esteja visitando cada irmão, cada irmã nesta hora, sentindo, ó Deus, as suas necessidades, que o Senhor as conhece, recebendo as suas lágrimas derramadas nesta hora, nas suas dores, Senhor. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebrante o coração que precisa renunciar, o coração que precisa perdoar, o coração, ó Deus, que precisa de um renovo de fé, de esperança. Que o Senhor conceda paz onde houver insegurança, incerteza. Que o Senhor esteja, Deus, revelando, Senhor Deus, direcionamentos. Que o Senhor esteja, Deus, abraçando, trazendo o teu afago, o teu socorro, a tua paz. Pai, em nome de Jesus, visita os meus irmãos agora que porventura estejam com alguma enfermidade no seu corpo físico, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que tua mão curadora, saradora, que teu Santo Espírito, Senhor Deus, promova a cura nesta hora, Deus, de qualquer enfermidade que esteja abatendo o coração daqueles que se encontram aqui em nosso meio nesta hora, Deus. Tenha misericórdia, faz um milagre, Deus, opera a graça, e que haja, Senhor Deus, um renovo espiritual também. Pai, abre as portas do emprego para aqueles que estão desempregados, para aqueles que se encontram passando dificuldades materiais. Que o Senhor seja o socorro bem presente na hora da angústia, ó Deus. Como também abra uma porta para que eles possam sustentar a sua caminhada aqui material debaixo da bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta semana, a semana que nós estamos a enfrentar. Te pedimos, Deus, sabedoria e direcionamento, e que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos visitam aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham virtualmente. Que o Senhor os abençoe em tudo, que o Senhor quebrante os corações, quebrante o falar, quebrante, Senhor Deus, toda tristeza e trazendo a tua alegria. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe em tudo, e que nós possamos desenvolver a cada dia a intimidade e a dependência ao Senhor. E desejamos nesta hora e ministramos, Senhor, que o amor do Pai, as
consolações do Espírito Santo do Senhor e a eterna e abundante graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida da tua igreja e sobre a vida de todo o povo de Deus na face da terra. E toda a igreja diz... E você pode dar um abraço bem gostoso em seu irmão, sua irmã, ministrar uma boa semana e que Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado.